Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu dei uma desanimada do YouTube por causa de um strike, mas depois eu conto pra vocês um pouco mais sobre essa história, porque é bem longa já. Mas vamos seguir evoluindo, né? Vamos chegar além onde não se pode alcançar, né? O Mateus, jogador da academia. Tudo começa com o nosso protagonista que acabou de reencarnar no jogo que ele amava jogar, a lenda heróica de Ahriman. Esse game era muito cruel, cheio de criaturas e diversos monstros, como vampiro, zumbi e etc. Por sorte, nosso prota parou no corpo de um NPC chamado Corin Losh. Corin recebeu uma mensagem: se ele zerar o jogo, ele pode retornar para o mundo real. Por isso ele resolveu dar uma ajuda para Park Shu-woo, que era o protagonista do jogo. Para isso ele precisava encontrá-lo. Por sorte, Corin conhecia aquele jogo na palma da sua mão, assim encontrando Park. De todos daquela obra, Park era o único que tinha uma janela de status, que era um privilégio dado ao jogador. Mas Corin sabe que Park ainda não é aquele que vai salvar o mundo. E nesse momento ele resolveu dar uma leve ajuda ao herói para que ele pudesse iniciar sua jornada. Só que os dois acabaram sendo atacados por monstros. E nesse momento começa a jornada de Corin e Park para salvar aquele mundo infeliz. Depois de várias missões com Park, Corin notou algo bem intrigante. Por que no grupo do herói só tinha homens? Já que naquele jogo várias mulheres acompanhavam o herói. E as mulheres que entravam no grupo ou desapareciam ou morriam. Isso era muito estranho, muito estranho. Alguns dias se passaram, Corin acabou seguindo Park e esperou Park sair. E ele viu que Park entrou no armazém, e ele entrou nesse armazém depois de Park. E Corin, nosso prota, acabou descobrindo algo que chocou ele. As mulheres não desapareceram, na verdade Park matou todas elas e pegou suas armas como troféu. Ao confrontar Park não negou nada e disse que na verdade ele também é um regresso. Ele conhecia aquele jogo também na palma da mão, e ele sempre enganou Corin. E o motivo dele ter matado todas as mulheres daquele game era porque ele era gay. E ele amava Corin. E não queria ver nenhuma mulher com ele, com Corin. E mesmo Corin tentando lutar contra Park, ele era apenas um NPC. E o protagonista era o Park. Então, ele foi aprisionado por Park. E ele seria agora forçado a viver como amante de Park pelo resto da sua vida. Talvez foi sorte ou azar, mas Park acabou morrendo pro boss final, fazendo Corin retornar 3 anos no passado, dias antes de começar a jornada dele com Park. O atleta da masmorra. Depois de muito esforço, o atleta Yuan Sol estava numa disputa de levantamento de peso. Assim que ele usou toda a sua força para conseguir levantar aquela barra, ele acabou conseguindo e virou o atleta mais forte do mundo. Devido ao seu tamanho e esforço muscular, ele teve uma parada cardíaca. Ele, pensando que isso era um problema de pressão baixa, como acontece todas as vezes com os atletas, Yu resolveu pensar na sua vida. Os motivos que fez ele começar a treinar. Será que foi para ficar mais forte? Talvez pela modinha que estava acontecendo no mundo, ou até pegar mulher. Porém, enquanto ele esbanjava os seus pensamentos, uma voz vinha em sua mente, como se fosse um carregamento de tela dizendo que agora ele era uma nova espécie, a espécie Bodybuild. Ao acordar pensando em tomar um whey, Yu percebeu que ele havia morrido. Yu percebeu que aonde ele estava tinha um monte de frango perto dele. Pensando que ele morreu e foi para algum inferno devido a ele ter comido tanta carne de frango em sua dieta, os frangos começaram a bicar ele. Assim ele acabou usando a força do puro ódio e socando aquele frango na cabeça. Ele ganhou uma habilidade agora de ver as calorias dos frangos. Assim ele começou a devorar eles. Só que Yu, quando ele olhou para o seu corpo, ele percebeu que agora todo o seu esforço e sua dedicação foram todos jogados no lixo. O seu corpo de antes, que era de um atleta, parece que agora é um corpo de um frango que nunca malhou na academia. Como ele não tinha peso lá, ele resolveu improvisar com uma árvore e começou a malhar, fazendo por 3 meses agachamento. Ele teve uma evolução, mas não era nada se comparado ao seu eu do passado. Entretanto, ele não sabia onde estava, mas sempre brotava a galinha de lá. Então ele iria conseguir evoluir gradualmente, mas todas as galinhas ali eram fêmea. Quando o galo apareceu, e o vendo que não teria chance contra ele, o mesmo resolveu correr. Só que quando ele corria, por causa do seu treino, Tema deu uma habilidade para ele de recuperação muscular. Mesmo no máximo da fadiga, se ele descansasse, o seu corpo iria se recuperar. Assim ele resolveu enfrentar aquele galo, para no fim conseguir saborear sua carne. Depois de concentrar toda a sua força num único golpe, Yu acabou derrotando aquele galo. Ao saborear a carne daquele galo, ele se perguntava que tipo de lugar é esse onde ele veio parar. Transmigrando para outro mundo mais uma vez. Até onde vai a ganância dos seres humanos? Existe uma lenda no reino que dizia que um ser de outro mundo iria acabar com a tirania do rei. O medo fez o imperador do império, que controlava aquele mundo através do medo, tentar invocar um deus para sua proteção, assim sacrificando os seus 5 filhos, as suas 7 filhas e 19 membros da realeza. Mas não foi um deus que foi invocado do outro mundo. No seu lugar veio uma pessoa comum, um humano de um planeta similar ao dele, chamado Terra. Sem nenhum remorso, o imperador Lustanad mandou aquela pobre criança que foi sequestrada do seu mundo para a prisão, e agora ele iria ser preso, sem entender o motivo.
Por 3 anos aquela pobre criança ficou sozinha. Por uma destruição na sua ala da prisão, ele acabou fugindo. Assim ele gravou na sua mente que iria ajudar o povo, tirando eles das mãos tiranas daquele rei impiedoso. E foi assim que Chung Xian se tornou o herói daquele mundo. Sim, o rei Lustanart conseguiu sim invocar algo do outro mundo. Mas aquela magia era profana, não dá para contar quantas vidas humanas ele precisou sacrificar para conseguir aquele poder maligno. Nada naquele mundo era capaz de derrotar o rei tirano. Só que Xian não era daquele mundo. Realmente a profecia estava certa. Algo do outro mundo iria libertar aquele povo daquelas mãos daquele rei tirano. E essa coisa do outro mundo era Xian. Assim finalmente livrando aquele mundo daquele monstro. Mas Xian não fez tudo aquilo sozinho. Ele tinha a Levina, a mulher que ele jurou amá-la. E também tinha os seus companheiros. Liu Tine, ele era um mago da sua equipe, e ele viu o coração do rei tirano batendo. Como Xian foi invocado segundo o coração do rei, caso eles queimassem, Xian podia voltar para o mundo humano. Depois de uma breve conversa, Xian resolveu passar o resto da sua vida naquele mundo, ao lado dos seus companheiros. Mesmo ele sentindo muita falta da terra, ele encontrou companheiros na qual ele daria sua vida, então ele queria passar o resto da vida naquele mundo. Mas como Judas traiu Jesus através de um beijo, Levina beijou Xian, dando a oportunidade para Litiane queimar o coração do rei. E de novo Xian foi traído. Quando ele questionou seus traidores por que eles fizeram aquilo com ele, eles disseram para Xian que ele era o herói que ganharia toda a fama daquele mundo. E possivelmente o povo iria reclamá-lo como o novo rei daquele mundo. E sua amada Levina não queria ser a mulher do rei, ela queria ser a única rainha. Assim os heróis mentiram para o povo, dizendo que Chung Xian resolveu voltar para a Terra depois de salvar aquele mundo. Era isso que eles pensavam, mas depois de 10 anos Xian voltou para concluir a sua vingança, matando um por um deles. Mas antes, ele precisava recuperar toda a sua força, já que ele utilizou sua força para retornar para esse mundo. Espadachim adolescente. Mais uma vez, Kang Arang estava sendo intimidado pelos valentões, que utilizava da violência física para roubar o seu dinheiro. Eles andavam em bandos, como carniceiros. O que aquela pobre criança poderia fazer nessa situação? Dentre aqueles valentões, existia uma cobra, Bill Wang. Era o chefe deles, que mascarava a sua maldade com bondade. Mas no fim ele só era uma cobra que exalava o seu veneno, que ele costumava ameaçar o Arang para depois dar o bote. Arang, se sentindo sozinho jogado naquele chão frio, vendo o seu dinheiro suado sendo roubado, mas aquela pobre criança tinha um compromisso, por isso que ele estava muito preocupado. Talvez se ele tivesse dado o seu dinheiro para aqueles abutres mais cedo, assim como eles queriam, ele poderia ter apanhado um pouco menos. Indo para sua casa, esses foram os pensamentos de Arang. O mesmo tinha um grande segredo, Cash Riddle, um jogo de realidade virtual. Diferente do mundo real, lá ele tinha amigos, e os seus amigos estavam esperando ele para concluir uma quest. Depois de pedir desculpa para o seu grupo, eles resolveram concluir aquela missão. No mundo real, Arang ele era um garoto antissocial, por isso ele resolveu se aperfeiçoar em jogos, e Cash Riddle era um jogo perfeito para ele, cheio de missões, e a cada fase ele tinha que quebrar sua cabeça para passar. Então ele construiu seu nome lá, e conseguiu concluir várias fases sem precisar passar pelos easter eggs dos mapas. E foi assim que ele e a sua equipe passou pela missão sem dificuldades nenhuma. Depois de todos agradecerem o Arang por mais uma ajuda, um por um começou a deslogar do jogo. Mas a realidade acabou batendo para Arang. Ele teria que voltar para a sua realidade triste de novo. No entanto, apareceu uma criatura desconhecida ali. O Arang resolveu enfrentá-la, mas o seu corpo não respondia aos seus comandos. E pouco a pouco ele se sentiu drenado pelaquela criatura. E quando ele acordou e olhando seu reflexo na água, ele pensou que seus índices foram roubados por causa daquele hacker que apareceu no fim do boss. Só que o monstro acabou resolvendo atacar ele. Mesmo sem os seus índices, ele acabou desviando daquela pessoa que queria matar ele. Só que quando ele queria deslogar, o sistema não respondia à sua vontade de sair do jogo. Mas por que a dor era tão real? Sem entender nada, ele quase morreu pelaquela coisa. Por sorte, ele acabou sendo salvo pela Yuta, que era um NPC de Cash Riddle. Assim, Wang descobriu que ele estava dentro do jogo. Antes dele relaxar, eles foram atacados de novo. Assim, o Arang descobriu através de uma tela de sistema que ele teria que proteger a princesa Yuta. Caso ela morresse, ele também morreria junto. O assassino foi invocado com sua classe para o mundo de Isekai. Tudo começa com um homem correndo para sua morte, mas não importa o quanto ele implore ou suborne o seu carrasco, a sua vida seria ceifada naquela noite. Isso era o trabalho de Araji Kai, um jovem de 17 anos do ensino médio, que guarda esse segredo com ele. Ele era um assassino, mas agora ele precisava manter o seu disfarce indo para a escola. Araji só queria dormir na sala. Só que como todas as escolas, as pessoas insuportavelmente chatas querem falar com você. Pouco a pouco os abutres, fingindo ser bonzinhos, veio atrapalhar o seu sono. Não bastava só as pessoas populares tentando atrapalhar o seu sono, também veio o valentão tirar sua paz. Como todo sinal de reflexo, o seu corpo se moveu sozinho.
Por sorte, Araj acordou a tempo de não quebrar o braço daquele valentão. Finalmente a aula poderia começar e Araj iria dormir em paz. Porém, antes que todos percebessem, uma sensação que ele nunca sentiu veio em sua mente. Uma luz brilhou em todas as cadeiras da sala. Alguns alunos diziam que eram para todos correrem, mas Araj sabia que já era tarde demais. Por sorte, a sua alta resistência fez com que Araj não desmaiasse nesse processo. E no momento ele resolveu manter a sua calma para tentar levantar informações sobre aquele lugar estranho. Os alunos que haviam acordado fizeram um papel de pacificadores, mas outros queriam desbravar aquele lugar. Entretanto, Araj disse que estava vindo uma mulher e um homem em direção a eles. No começo, alguns pensaram que era cosplay, mas Araj sabia que não era. O homem que carregava uma espada ele era muito forte, e a mulher era muito forte para uma mulher que não tem um corpo treinado. Usando suas táticas de assassino, ele ficou imóvel coletando informações enquanto todos os alunos falavam com aquelas pessoas. A mulher disse que ela era uma santa e que acabou invocando eles para ir matar o rei demônio. Assim que eles derrotassem o rei demônios, todos voltariam para a terra. O valentão resolveu tirar satisfação, já que ele não queria ficar ali para morrer como inseto. Mas o guerreiro acabou ferindo o valentão como sinal de ameaça, e todos acabaram ficando calados. Mas a santa resolveu curar o valentão e mostrou para eles que existe uma bênção divina. Como todos ali foram invocados como herói, eles receberiam essa bênção divina. Pouco a pouco, os seus medos viraram arrogância pelo poder. Depois que Araj viu que a bênção era inofensivo, ele resolveu se aparecer. O poder que ele ganhou era um poder de observação. Ele poderia ver os poderes dos outros. Como ele era um assassino, isso caiu perfeito no seu colo. Depois desse choque, todos foram para os quartos, mas Araj resolveu coletar mais informações. Através de alguns guardas fofocando, ele descobriu que já era a terceira leva de heróis que foram invocados. Depois de coletar essas informações, algo chamou sua atenção. 3 garotas estavam tentando usar seus poderes, então ele resolveu checar as habilidades dela. Vai que elas se virem contra eles, ele sabe o ponto fraco delas. Mas o monstro, vendo os poderes dela, acabou se atraindo, e Araj precisava ver como funcionavam as suas habilidades, mesmo se uma delas morresse ali. Ao atirar sua faca, ele percebeu que a pele do monstro não era tão grossa. Por sorte, uma delas acabou caindo, e o monstro iria bater elas, mas Araj acabou acertando a faca na cabeça dele. Esse foi um experimento muito bom para ele. E ainda, ele ganhou uma habilidade no processo, que agora ele podia ver os pontos fracos dos monstros e das pessoas. Essa foi uma bela pesquisa de campo.